Oi, gente, boa noite. Que Deus assim possa abençoar sua casa, sua família, seu trabalho, sua loja, seu estabelecimento, seu salão de beleza, o que você estiver fazendo, aonde você estiver ouvindo essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa assim ir de encontro ao seu coração e de encontro ao seu familiar. Meus queridos, amados, minhas queridas, amadas, nessa noite, eu vou falar aqui um pouco em Provérbios 18, a partir do verso 14, aonde Deus fala assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos do sábio saem à sua procura. Meus queridos e amados, nesta noite, eu quero dizer para vocês, quando a gente está triste, o nosso espírito está abatido. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele deu para cada um de nós um espírito. Uns têm um espírito inabalável, outros têm um espírito assim triste, outros têm um espírito assim deprimido, né? Que muitas vezes cai até em depressão. Meus queridos, o Senhor Jesus, Ele quer falar comigo e com você nessa noite. E Ele diz assim: aquele que está triste no seu coração, o seu espírito está abatido. Então, você mostra no seu rosto a sua aflição, a sua tristeza, né? Ou talvez até a sua enfermidade. Porque o Espírito Santo, ele nos levanta, ele nos capacita, ele nos dá força. Meus queridos, eu estava aqui meditando nesta palavra e Deus me levou no meu passado. Em 2010, eu estive internada no Hospital Geral de Camaçari, na Bahia. E eu tenho uma perna, que eu tenho uma deficiência nessa perna. Mas o Senhor, Ele me levantou. O Senhor, Ele me libertou dessa enfermidade. Meus queridos e amados, eu digo para vocês, tenho a marca da promessa na minha perna, mas não foi fácil. Em 2010, eu estava internada nesse Hospital Geral de Camaçari. E ao meu lado tinha um senhor, eu falo senhor assim, mas não era um senhor, uma pessoa assim com uns 35 anos, com a mesma situação que a minha. Só que o meu quadro estava bem pior, porque a minha perna estava toda aberta em uma ferida só, mas a dele estava muito inchada e vermelha. Mas esse homem, ele gritava muito de dor. E eu sentia muita dor também. Só que o meu espírito, ele me acalmava, ele me dava paz. O meu espírito, ele não me deixava ficar desesperada, gritando com aquele desespero de dor, como aquele homem ficava. Meus queridos e amados, com 3 dias mais ou menos, eu estava dormindo. Tinha tomado sedativo, né, para aliviar a dor, porque a perna era aberta, ela não cicatrizava. E eu estava assim, dormindo naquela mardona, e acordei com aquele homem gritando, mas gritando numa violência que chega a parecer que ia derrubar o hospital. E eu dizia, mas eu já conhecia a pessoa do Senhor Jesus, eu já estava sendo uma serva de Deus. E eu dizia, meu Deus, tem misericórdia. Eu disse, moço, não precisa você gritar assim, eu também estou com essa mesma situação, olha para minha perna. Eu estou sentindo muita dor também, mas eu não posso ficar gritando dessa forma.
E ele xingava aqueles médicos, ele xingava aqueles enfermeiros. E naquela impaciência dele, meus queridos e amados irmãos, quando eu acordei, vieram, deram injeção àquele homem. Ele começou a gemer, gemendo. Ele gemia, assim, um gemido assim, parecendo que ele não tinha mais forças no espírito dele. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim na palavra, ó. O espírito do homem, ele sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Olha só o que Deus está falando. É na doença que o espírito não sustenta. Quando eu acordei, meus amados, só vi os médicos e enfermeiros embrulhando aquele homem, já estava morto. E eu disse, Jesus, tem misericórdia. Eu estava pior do que o homem morreu. E eu fiquei com medo, eu pensei que era aquela injeção, né? Que o povo fala que o povo dá uma injeção assim da meia-noite. Isso já era mais de meia-noite. E a pessoa morre. Meus queridos, e hoje eu estava meditando nessa palavra e Deus me fez eu lembrar que o meu espírito, na minha doença, o Senhor me sustentou. E o Senhor me curou. E o Senhor me libertou daquela enfermidade que eu sofria. Tenho sim a deficiência na minha perna, porque eu creio que é a marca da promessa, porque Deus fala lá em Atos dos Apóstolos, que ele não tirou o espinho de Paulo, não. Ele deixou o espinho em Paulo. Por quê? O Senhor Jesus, quando ele cura um de nós, ele deixa a marca, porque ali foi a promessa, porque, ó, Deus escolheu nós no ventre da nossa mãe. Nós nem sonhava de vir a esse mundo, mas nós já era escolhido por Deus. E quando Deus escolhe, ele permite situações na nossa vida para nós chegar para ele. E a minha situação de me chegar para o Senhor Jesus foi através dessa perna. E muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Porque quando Deus chama na enfermidade, que muitos não atendem, Deus permite que dessa sepultura. Por quê? Porque Deus chamou e não atendeu. Mas quando Deus vai permitindo, cria uma situação, cria outra situação, cria outra situação, não foi fácil para mim chegar aonde eu estou hoje. Para eu ter esse testemunho que eu tenho hoje, são vários que Deus fez na minha vida. Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida, na minha casa, na minha família, né? E eu digo para vocês que a melhor coisa do mundo, a melhor escolha que eu fiz foi de servir a meu Jesus. Eu me alegro com esse Deus, né? Me alegro com esse Deus. Digo para vocês, meus queridos e amados, aqueles que não se entregou para Jesus ainda, procure sua igreja mais próximo da sua casa. Se entregue para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meus amados, eu digo para vocês, se aquele homem tivesse a pessoa do Senhor Jesus como o salvador da alma dele, ele não teria morrido, porque pior do que ele eu estava. O meu quadro estava bem pior do que o dele. E na hora que o médico olhou assim, disse, meu Deus, essa senhora está pior do que ele. E ele está nesse desespero. Por quê? Onde eu vejo essa senhora está aqui quieta. Mas eu sinto que ela está sentindo dor. Eu sinto que ela está sentindo dor. Então, Deus naquele momento mostrou para o médico a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Meus amados, esse Deus, ele é lindo. Jesus, ele é maravilhoso. Entrega teu problema para ele. Diga para ele, me ajude, Jesus. Socorro, eu preciso de ti. Porque eu já não aguento mais. Porque quando você fala para Deus dessa forma, eu tenho certeza e lhe garanto que a vitória chega sem você esperar. Tá bom? Beijão para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus.
Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém.